Você já parou para pensar que a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo? Muitas vezes passamos anos cuidando do trabalho, da família, de contas e esquecemos da nossa própria evolução. Olá, eu sou Marta Santos, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Aqui eu falo de produtividade, rotina, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. E se você gosta desse conteúdo, eu te convido a você se inscrever no meu canal e ficar nesse vídeo até o final, tá bom? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que eu incluí na minha vida, no meu dia a dia, para que eu possa trabalhar em mim todos os dias. O que é trabalhar em você todos os dias? É você trocar hábitos antigos que não te acrescentam em nada e começar a praticar hábitos que vai te levar à sua evolução, às suas conquistas, aos seus objetivos, tá bom? Então, vamos ao primeiro hábito. O primeiro hábito importante que você tem que colocar na sua rotina matinal é quando você despertar, você não ir imediatamente para o celular. Porque às vezes eu já fiz muito isso, a gente já desperta e já vai ver o que está passando nas redes sociais, no celular. Então, às vezes a gente tem um compromisso de fazer alguma coisa de manhã e a gente acaba se atrasando porque a gente fica de 10 a 15 minutos no celular ouvindo alguma coisa ou vendo vídeos pequenos no celular. Então, ao invés de você despertar e já ligar o celular, você abre a janela da sua casa, você deixa a luz natural entrar, sabe? Você ganhar aquela luz natural no seu corpo vai fazer muito bem. Você vai fazer a sua higiene, você vai orar, você vai meditar, você vai respirar fundo, você vai ter uma manhã limpa, sem dopamina, sabe? Aquele monte de notificação, aquele monte de problema que às vezes a gente encontra quando a gente liga o celular, sabe? Então você respira fundo, você faz a sua higiene, você ora, você fala com Deus, você faz uma reflexão, a oração, por exemplo. Aí você, se você quiser ainda, você faz reflexão. Depois você toma o seu café bem demorado, sabe? Aquele café com você mesmo. Porque eu tinha uma época da minha vida que até para me tomar o meu café da manhã eu tinha que estar ouvindo alguma coisa, ouvindo podcast, ouvindo vídeo, sabe? Então eu não concentrava no que eu estava comendo, eu não concentrava naquele momento assim, sabe? Que eu poderia estar assim comigo mesma, no silêncio, sabe? Então hoje, por exemplo, eu já necessito ter esse tempo para mim, esse momento de silêncio logo quando eu acordo, tá? Então esse é o hábito número 1. Vamos para o hábito número 2. O segundo hábito é você cuidar da sua saúde, você cuidar de você. Você vai se alimentar bem, você já não vai começar, por exemplo, o seu café da manhã, você enchendo de açúcar, coisas gordurosas, muito doce, sabe? Muita bolo, essas coisas. Então você escolhe uma alimentação saudável, um café da manhã saudável, equilibrado. Depois você faz exercícios físicos, ou vice-versa, você começa fazendo exercício físico e depois você vai tomar o seu café da manhã. Você tem aquele momento, assim, de fazendo o seu exercício, porque você vai sentir uma sensação de que você tá se respeitando, você tá se cuidando, você tá, sabe, você tá fazendo um bem para você. Esse é o seu momento, sabe? De você cuidar de você. Então você faça bem, faça melhor, porque às vezes a gente, quando vai cuidar de outra pessoa, a gente faz tudo por eles, sabe? Ou até de filhos e pais. Então quando a gente vai cuidar da gente, a gente faz meia boca, sabe? A gente toma aquele café da manhã correndo, a gente aí um dia faz exercício, outro dia não faz, sabe? Fica procrastinando a sua própria evolução, tá bom? Então pense comigo, se você começar o dia não pegando no celular, você tendo aquele momento de silêncio da manhã, você fazer a sua oração, você fazer a sua meditação, depois você tomar um banho, por exemplo, morno, você praticar exercício, ou você já tomar o seu café da manhã, para quem pode tomar café da manhã, tomar o café da manhã no silêncio, você vai ver que no dia a dia como vai mudar a sua mente, porque às vezes a gente precisa, sabe, do silêncio para se conectar com Deus e para se conectar com nós mesmos, tá bem? O terceiro hábito seria relaxar, por exemplo.
às vezes a gente pensa que relaxar é assistir televisão, é a gente ficar horas vendo vídeos no Instagram, vendo a vida dos outros, ou então até ouvindo mesmo um podcast, ou ouvindo alguma com rádio e tal. Então, a gente tem que saber que para relaxar, a gente pode relaxar fazendo uma caminhada ao ar livre, você pode relaxar cuidando de uma planta, você pode olhar tomando um café, olhando a sua janela, olhando pela janela em alguma vista que você vê, você contemplar alguma coisa da natureza, sabe? E isso é o relaxar. Tinha uma época da minha vida, que aqui tem um programa na Espanha, que eu vivo na Espanha, e entre 2 e 3 horas da tarde tinha um programa que é a Roleta da Sorte, que é aquela lá do Silvio Santos, sabe? E eu achava que esse momento era o meu momento de relaxar. Então, se eu chegasse da rua em algum momento, às vezes eu corria mesmo para chegar nesse momento, nesse horário que eu queria, de entre 2 e 3 da tarde, eu queria ver esse programa. Então, eu achava que isso me relaxava. Era o meu momento de eu relaxar. E como em casa era só eu que gostava, então eu ficava sozinha, sabe? Então, eu me envolvia com aquilo todo dia. Eu assisti esse programa. Aí que passou, que depois eu comecei, assim, veio assim uns insights na minha cabeça que eu não era pra me relaxar daquela maneira, sabe? Que aí depois, sabe o que passava? Eu ficava relaxando naquele momento de 2 a 3, e às vezes ia dar 4 e meia, 5 horas, eu ainda tava no sofá, sentada assistindo televisão, sabe? Então o que passou? Eu troquei esse hábito de ficar ali relaxando com esse programa e agora eu leio um livro. Então eu fiz um plano pra mim de 12 meses, que eu vou ler 12 livros durante o ano. Então, nesse momento, eu já não fico assistindo esse programa, eu já pus esse hábito de eu ler um livro. Às vezes eu leio até o livro pela manhã, ou às vezes eu leio pela tarde, e não é nesse horário, mas esse hábito eu já tirei da minha vida. E eu descobri que além de eu estar relaxando a minha mente, silenciando a minha mente com ruídos assim externos, eu estou concentrada na leitura, e isso me traz conhecimento, me traz maturidade, me traz insights, e é aquele momento que eu escolhi para ficar comigo, mas que eu tô aprendendo alguma coisa. Eu busquei o conhecimento, sabe? E antes, o hábito de eu ficar ali no sofá assistindo esse programa só me deixava estagnada, entendeu? Então, é isso, sabe? Que às vezes a gente pensa que o relaxar é isso, né? Aí eu descobri nesse hábito da leitura que nada é mais relaxante do que eu estar lendo esse livro. Então, eu tenho já percebido que não vai ser só 12 livros que eu vou ler durante o ano, porque eu tô, assim, sabe, com vontade mesmo de ler, quero me tornar uma boa leitora. Então, esse horário, essa estratégia já me fez perceber que eu quero seguir lendo os livros, tendo esse momento de leitura, porque eu não quero só ler 12 livros no ano, eu quero me tornar uma leitora, sabe? Então, eu já tô, assim, buscando maneiras, sabe, de eu comprar livros, de eu ler mais livros, sabe? Então é isso, tá bom? Outro hábito também é você ser agradecida, não ficar reclamando, porque todos nós temos problemas, mas a gente tem muito mais que agradecer, sabe? Pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pela casa que temos, pelo sol, pela água, uma coisa tão simples que é um banho quente, sabe? Que às vezes a gente tem todo dia um banho quente e não dá aquele valor, né? Só dá o valor quando a gente perde. E aquela cama quentinha, aquela alimentação, sabe? Saudável, o seu trabalho. Então a gente tem muito que agradecer. E às vezes a gente foca muito no que a gente não tem. A gente foca muito no que nos faz falta. E então isso faz com que a gente fica reclamando e o problema só tá crescendo, porque tudo que a gente põe em foco é o que cresce, né? Então, se você for mais grata, você vai perceber que você vai ficar melhor consigo mesmo e você vai perceber que as coisas vão fluir e que se você não pôr tanto foco nas coisas que tá acontecendo de ruim e você começar a agradecer pelas que já são boas, que são muitas, se a gente olhar para dentro da gente, se a gente olhar para os dias que passaram, a gente vê como Deus tem cuidado da gente, como a gente é abençoada, como a gente é mal agradecida às vezes, sabe? Então, exerce a gratidão, exerce, sabe, seja empático, sabe? Cuide bem das pessoas, trata as pessoas com respeito, independente da situação, independente de onde você está, todo mundo merece respeito, todo mundo merece um por favor, obrigada, com licença, sabe? Então, é isso. Agradecer é a melhor maneira de você ter um dia bom e ter um dia bom e uma vida abençoada e equilibrada também, tá bom? Próximo hábito, você estudar, busca conhecimento, se desenvolva, sabe? Leia livros,
hábito de busca, sabe? Nós temos uma ferramenta muito boa que é o celular, então busca aprender sempre alguma coisa nova, aprende um crochê que seja, quem não gosta de estudar, quem não gosta de escrever, aprende a fazer um tapete de crochê, aprenda a fazer um bolo diferente, aprenda a fazer umas modalidades. No YouTube, gente, é uma ferramenta muito poderosa, tem muita coisa ali para você aprender passo a passo, coisas que você nem imagina, se você buscar, você encontra ali no YouTube. Então não tem essa desculpa, sabe, de que eu não tenho o que fazer, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, eu não sou boa em nada, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não sei fazer nada, sabe? Então é muito complicado, gente, porque você pensar assim, porque você busca, assim como você perde o tempo olhando as redes sociais, passa ali uma manhã buscando o que você gostaria de fazer, sabe? Uma modalidade, manualidade, um curso online, um curso de idioma, um curso de crochê, um curso de unhas. Gente, tem de tudo no YouTube. Então, busca a sua evolução, busca conhecimento, sabe? Escreva bastante. Agora eu quero também pôr o hábito de eu escrever, ler o livro e fazer o resumo, sabe? Do livro. Gente, eu tô percebendo que com os passar dos anos, eu vou esquecendo de muita coisa, sabe? Então tem coisas que eu guardo e eu já não lembro onde eu pus. Eu fico assim, sabe? Pensando aonde eu poderia ter guardado e depois relaxo. Aí, se não é uma coisa muito urgente, eu procuro, não encontro e dou aquela relaxada. Depois, com o tempo, eu volto a buscar, imaginar onde eu poderia ter colocado, aí eu encontro. Então eu percebi que algumas coisas eu tenho que começar a anotar onde eu guardo, entendeu? Então, esse é uma boa maneira de a gente exercitar a mente, é estudar, gente. Os anos estão passando, a gente tem muita facilidade com o celular, não tá brincadeira. A gente se abandonar com o celular na mão, deixar de fazer coisas importantes por causa de vídeos rápidos, sabe? Esses vídeos de TikTok, esses vídeos de Instagram, que é tão rápido, gente, o cérebro nem acostuma com um vídeo, já estava passando para outro, sabe? E uma coisa também que eu comecei a fazer também desde o ano passado, mas que tá mais forte esse ano, eu comecei a aprender a música. Eu vou tocar flauta, sabe? Eu vou numa comunidade que é a minha igreja e eu tô aprendendo, gente. Então é uma coisa também que eu tô fazendo para me exercitar a minha mente. E esse ano também eu quero aprender idiomas. Então cuide da sua mente, evolua, sabe? Vai atrás, não perca tempo, porque a gente já não tem mais tempo para perder, né, gente? E com essa era da modernidade, celular, coisa fácil, a gente já não quer estudar, a gente já não quer pôr a cabeça para quebrar. Você tem uma conta para fazer, você corre na calculadora do celular, sabe? A gente não quer saber de fazer nada, sabe, gente? Então, esse é o problema. Então, é muito importante que você cria esse hábito de estudar, de ler, de buscar conhecimento. Conhecimento nunca é demais, ele vai acompanhar você por aonde você for, tá? Até porque se conhecimento, se você é uma mulher que você vai ler, que você vai, sabe? Uma mulher que leia, por exemplo, que estuda, essa mulher se torna uma mulher interessante. Ela sabe, ela vai, quando ela tiver, por exemplo, em uma roda de amigos, por exemplo, ela não precisa ser o centro da atenção, mas ela tem autoconhecimento, ela tem desenvolvimento, então ela vai saber se aquele assunto, sabe, convém para ela, se aquela mesa convém a ela ficar ali ou não, sabe? Ela já vai ser mais seletiva com as suas amizades, com as mesas que ela vai sentar, sabe? Porque ela tem autoconhecimento, ela já não aceita qualquer coisa. Ela já não aceita, por exemplo, tomar café com alguém que vai falar da vida dos outros, que vai ficar só reclamando. Ela não, ela é uma mulher que busca evolução. Então, ela não vai perder o tempo dela ficando em ambientes que não lhe convém, sabe? Então, é para isso, gente. Então, vamos estudar, vamos buscar nos desenvolver, vamos buscar conhecimento, que é a melhor coisa que a gente pode fazer para nossa mente é estudar, tá bom? Buscar o conhecimento. Outro hábito também, gente, fazer um detox de dopamina. A dopamina é uma coisa muito boa, ela dá prazer, mas hoje a gente tem muita dopamina em excesso, muito rápido, sabe? Que são as redes sociais. Então, prefira um dia você pegar uma tarde, você desligar o celular, pôr o modo avião, sabe? Tirar as notificações para você parar de ficar recebendo notificações de Instagram, de TikTok, de YouTube, do que seja, para que você possa, sabe, ter esse momento de silêncio, sabe? Esse detox de dopamina. Se você não consegue ficar um dia, por exemplo, que fica uma tarde, que fica uma manhã. Agora mesmo de manhã, antes de eu gravar esse vídeo, eu tomei banho para me arrumar e fiquei 40 minutos assim, sabe? Sem notificação de celular, modo avião, para me ficar relaxada, gente. Porque eu tinha um costume de
sabe, todo momento, até na hora de tomar banho, até na hora, tudo que eu for fazer, tudo que eu faço dentro de casa, trabalhando dentro de casa, ou eu vou caminhando na rua, eu vou com celular, eu vou com fone, e às vezes a gente pensa assim, sabe, que caminhar, vou caminhar, vou caminhar escutando uma música. Gente, se você parar de escutar música quando você for caminhar e você for falando com Deus, se você for refletindo na sua vida, fazendo afirmações positivas para você, declarando na sua vida, sabe? Coisas boas, sabe? Gente, isso é muito bom, isso faz toda a diferença. A gente tem que aprender a silenciar nossa mente. Às vezes, eu também preciso, gente, porque às vezes eu tô tão cansada, e o que é, gente? É o excesso de coisas na mente, sabe? Então é isso, gente. Quando você puder, você fica uma tarde ou uma manhã sem redes sociais, sem essa dopamina barata, gente. Essa dopamina rápida, sabe? Que é prazerosa, mas quando você vai ver, já é de tarde e você não fez nada. Você não fez nada, você não construiu nada, porque você tá com essa dopamina fácil no nosso celular, né? O último hábito, gente, que eu tô também incluindo na minha vida, e que eu tenho que fazer mais vezes, por exemplo, é ir pra cama cedo. E porque eu tenho insônia, e às vezes eu achava assim que eu tinha que ficar ouvindo vídeo pra mim dormir. Eu dormia com o vídeo, sabe? Só que assim, eu dormia com o vídeo, mas eu despertava com ele também. No meio da noite eu despertava ou passava de um vídeo pro outro e, tipo assim, a minha cabeça não descansava. E quando eu comecei a me desenvolver, fazer desenvolvimento pessoal, buscar conhecimento, eu achava assim, sabe, que eu tinha que todo tempo estar vendo vídeo, ouvindo podcast, sabe, eu tinha que estar assim, pra mim eu não podia perder tempo. Então, até minhas noites eu comprometia com isso, gente. Eu ia dormir, às vezes 1, 2 horas da manhã, porque eu tava ouvindo vídeo no YouTube. Aí eu pensava assim, mas é vídeo bom, não é tonteria, não é palhaçada, é coisa pra me desenvolver, mas não era o momento, sabe? Meu corpo precisa descansar, meu cérebro precisa descansar. Eu preciso no outro dia eu ter energia pra mim fazer as minhas coisas, sabe? Então eu andei percebendo, eu tenho um relógio que ele marca pra mim a qualidade do meu sono. E eu vejo, gente, que meu sono tá péssimo, sabe? Então, o maior problema nosso também é não dormir, sabe? A gente precisa também colocar esse hábito de deixar o cérebro descansar, deixar a mente silenciosa, sabe? Muita gente tem televisão dentro do quarto, ou então eu não tenho televisão dentro do quarto, já pensei em pôr, já não quero mais, mas tem o bendito celular que eu levo pra cama e às vezes eu vou dormir 9 horas, às vezes 11h30, meia-noite, eu ainda tô assim, com a mente ligada porque eu tô ouvindo podcast, entende? Então é um hábito que eu tô tirando da minha vida, porque eu quero, assim, trabalhar em mim todos os dias e de todas as formas, sabe? Então, dia a dia, eu vou fazendo o que eu prometi pra mim, que é trabalhar em mim todos os dias, pra mim me tornar uma pessoa melhor, uma mulher interessante, uma mulher bonita, uma mulher saudável, em todos os sentidos, gente. Porque não adianta você cuidar da sua mente e não cuidar da sua alimentação. Não adianta você cuidar da sua alimentação e você não fazer exercício físico. Não adianta você fazer tudo e não dormir, entende? Então, o sono é uma coisa importante também, tá? Então é isso, gente. O vídeo chegou no final. Se você gostou desse conteúdo, você curte, compartilha, envia para aquela amiga sua, aquela amiga que precisa estruturar a sua rotina, que precisa trabalhar nela todos os dias. Então é isso. Então, gente, vamos trabalhar em nós todos os dias, tá? Trabalhe em você todos os dias, tá bem? Se você fizer um desses hábitos, nem que seja começar pouquinho, gente, 1 hora por dia, você já trocar alguma coisa, você vai ver como você vai evoluir. Eu tenho tido resultados maravilhosos, gente. Eu entrei o ano, eu já vinha o ano passado, então esse ano eu só continuei, sabe? Eu só continuei e tô assim maravilhada com os resultados que eu tô tendo. Então por isso que eu tô aqui falando com vocês, passando pra vocês a minha experiência, porque eu também preciso mudar muito, eu também tenho muitos hábitos assim que eu preciso mudar. Então o vídeo chegou até o final e é isso. Fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!